Você pode ter uma ansiedade tão grande que acelera os seus pensamentos. Você tem um circuito do medo extremamente ativado. De ser rejeitado, de não ser aceito, das pessoas acharem que você é ridículo, de achar que você vai falar não vai agradar. Então, é um circuito de medo muito grande que o cérebro tem. Você tem um circuito do medo extremamente ativado. De ser rejeitado. Não, de ser rejeitado, de não ser aceito, das pessoas acharem que você é ridículo, sempre de achar que você vai falar não vai agradar. Então, é um circuito de medo muito grande que o cérebro tem. O teu era hiperativado. O que se faz para desativar isso? Eu tenho que ativar outros, que é o circuito da coragem. Medo é uma coisa que ele só tem uma saída, enfrentar. Porque o medo, se você for para trás, chega uma hora que tem uma parede. Não tem mais pra E onde ele ir. vai te sufocar. Olha só, olha que interessante. O medo e a ansiedade pode se manifestar de várias formas. Então você é um cara ansioso. Muito. Você tem uma personalidade ansiosa. Muito. E em alguns momentos você fez o que a gente chama de transtorno de ansiedade, que é o adoecer da ansiedade. Sim. Porque a ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Ela é ruim quando... menor ou maior escala. Todo mundo tem. Porque a ansiedade, eu preciso ter ansiedade para levantar e ter um objetivo na vida. Ansiedade é um medo do futuro? Não, é assim. Ansiedade e medo é a mesma coisa. São duas faces de uma mesma moeda. Só tem que o medo é uma coisa concreta. Por exemplo, se entra um ladrão aqui, a gente vai ter medo de uma coisa ali. Sei. Tá? Que a gente sabe o que é. A ansiedade é um medo subjetivo. Eu não sei o que é. Aquilo não vai me matar. Por exemplo, falar na frente de uma plateia não ia te matar. Ninguém estava ali com a metralhadora. Mas o teu cérebro interpretava como uma questão de vida ou morte. Porque certamente você nasceu com esse sistema límbico do medo mais ativado. Entendi. Aí você vai ver na família, tinha algum avô ou pai que tinha a mesma coisa, mas não tinha coragem de falar. Porque na época não falava. Aí o que fazia? Era o cara que ia trabalhar num lugar que ele não precisasse lidar com o público. Era o cara que ia trabalhar numa fábrica onde ele ficava fazendo uma função de botar um parafuso ali, sem falar com ninguém. Mas você pode ver que tinha um avô, uma avó. Porque a genética não é pai e mãe. Genética é um jogo de probabilidade. Você pode pegar a genética de um bisavô, entendeu? Que a gente sempre acha que é pai e mãe. Mas pai e mãe também já herdou genética de avô e avó, que herdou do bisavô e do bisavó. Então, assim, quando você tem ansiedade, é normal ter ansiedade. O problema é adoecer da ansiedade. A fobia social é um adoecimento da ansiedade. O tratamento de fobia social é fazer isso. O que a gente propõe para o fóbico social? Olha só, a gente vai te preparar para você enfrentar. Então, tem uns que não conseguem enfrentar. Você primeiro tem que medicar para ele enfrentar, para depois você ir tirando o remédio e falar, tá vendo como dá? Tanto que tem gente que tem tanto pavor que a gente usa o quê? Realidade virtual. Olha só. Esses óculos de jogos, a gente hoje usa pra gente que tem medo de falar em público. Ali, a gente tá ali, você vai desensibilizando. O que você fez? Eu quero. Você foi desensibilizando teu cérebro. Existe o lobo frontal, que é a nossa testa aqui, que é o maestro da orquestra cérebro. Tudo no cérebro é pensamento. Tá? Então pensamentos são aquelas conexões todas. E pensamentos, muitos se perdem, muitos viram ação. Mas a gente tem muito mais pensamento do que ação. Se você tem um sistema frontal, lobo frontal, que é responsável por filtrar o excesso de pensamentos, para que você não se perca e chegue à ação, se ele funciona legal, ótimo, porque ele controla a tua impulsividade, ele controla o teu pensamento. Aquele famoso... É como maestro. É aquele famoso, tô na beirada de um prédio e vem uma pula desse prédio. Tem ansiedade. Já. É um pensamento que introduz na sua cabeça sem você querer. Mas vamos supor, nesse caso do pensamento intrusivo... Mas não é uma vontade de... Não, é um pensamento. É um pensamento solto. Então, o que acontece? Você pode ter uma ansiedade tão grande que acelera os seus pensamentos. E aí o filtro não consegue filtrar, porque a gente pensa muita bobagem. Vem esse pensamento, vem imagem, você fala, ei, aí você vai até pra trás. Mas assim, por quê? Porque o teu lobo frontal, tudo bem, tá trabalhando, ele fala, ei. O lobo frontal, no caso do ansioso, ele é sobrecarregado, porque quando você está muito ansioso, você acelera seus pensamentos. Tá? Não é que ele não funcione bem. Ele foi sobrecarregado naquele momento e depois que diminui aquele
aquele pico de ansiedade, volta ao normal. E tem uma coisa que acalma a gente, que é ver um nada, né? Então você vai pra um filme de... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí a pessoa... Mais bobo possível, Isso, né? que tipo assim, eu não posso pensar. Tem que ser um desenho animado, aquele bem ridículo, Tom e Jerry. Aí, é engraçado que nessas horas, se eu estiver vendo algum programa sério, a pessoa passa, ai, o que tá acontecendo? Eu não sei. Ué, mas você tá vindo? Eu falei, mas eu não tô captando nada. Só um monte de imagem. Exatamente. Então, quando eu tô muito cansada, eu tenho essa intimidade com todo mundo, eu falo, tô entendendo nada que você tá falando. Tá tudo aqui, ó. Nossa. Isso, e todo TDAH acaba tendo um grau de ansiedade maior. Quando um pensamento cruza com outro, você tem uma ideia. Se você tem excesso de pensamento, numa velocidade maior, a probabilidade de cruzamentos... Maior. De ter ideia maior. Óbvio que você vai ter também muito mais ideia idiota. Claro, Mas se você tem uma quantidade maior, a possibilidade de ter uma delas criativa é enorme.